Prezados alunos, meu nome é Sargento Paulo Ricardo Rosa Santos. Estamos aqui reunidos em mais um encontro de estudo da legislação da Brigada Militar, mais precisamente a Lei 10.990 do ano de 2997. E neste projeto da Alternativa Certa, cursos para concursos públicos, sem nenhuma dúvida, a sua melhor alternativa para aprovação nos mais diversos concursos públicos realizados no estado do Rio Grande do Sul. Daremos início, então, na continuidade dos estudos do Estatuto da Brigada Militar, a Polícia Militar do estado do Rio Grande do Sul. Iniciaremos pelo artigo 48 ao artigo 50, que tem o título da remuneração, o que trata o caput do artigo 48 da Lei 10.990 do ano de 1997. A remuneração dos servidores militares compreende vencimentos ou proventos, indenizações e outras vantagens, e é devida em bases estabelecidas em lei. Nós grifamos aqui que a remuneração dos servidores militares compreende vencimentos ou proventos, porque sempre é uma pauta que é cobrada nas seleções ou provas da Brigada Militar, essa questão da definição do que é vencimentos ou proventos. Então, o que compreende a remuneração? Se esta fosse a questão a ser apresentada e tivéssemos questões alternativas para marcar a questão ou a condição que aponta a definição da remuneração dos PMs no Rio Grande do Sul, a resposta seria vencimento ou proventos. E é isto que eu destaco aqui, pois com os vencimentos e proventos e indenizações, eles compreendem as vantagens que são realizadas ao servidor militar a nível de remuneração. O legislador aponta aqui que é devida com base estabelecida em lei, e a lei aqui é o que define o artigo 48 da norma estatutária brigadiana. O parágrafo 2º do artigo 48, ele define que a remuneração percebida pelos servidores militares em inatividade denomina-se proventos. Como se define a remuneração dos PMs em inatividade, relembrando que quem está na condição de inativo é o PM aposentado, é aquele que foi para a reserva remunerada. Então, a remuneração percebida por estes militares quando na condição de inativo, ela se define como sendo proventos. É outra questão que pode ter marque a alternativa correta ou marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna, e esta será a definição. Remuneração do PM inativo, proventos. Parágrafo 3º. Os servidores militares da ativa e na inatividade perceberão abono familiar de conformidade com a lei geral que rege esta vantagem. Quando o legislador fala lei geral que rege essa vantagem, eu já antecipo que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei 10.098 do ano de 1994, que está disponível no site da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Lá tem um capítulo à parte que versa sobre o abono a ser pago com o título Abono Familiar aos servidores do estado do Rio Grande do Sul, dentre os quais os policiais militares. Parágrafo 4º. O servidor militar que exercer o magistério em curso ou estágio regularmente instituído pela Brigada Militar perceberá gratificação de magistério por aula proferida conforme fixado em lei. A Brigada Militar, ela disponibiliza, junto aí ao Departamento de Ensino da instituição, o cadastro de instrutores nos mais variados níveis
hierárquicos da instituição. Nós temos instrutores praças, instrutores oficiais, soldados, sargentos, tenentes, capitães, major, tenente-coronel e coronel. Ou seja, em todos os níveis hierárquicos, há uma valorização e um cadastramento desses instrutores para o exercício do magistério na Brigada Militar, e isso será remunerado, será lançado no contra-cheque do servidor militar por o exercício da atividade como instrutor da atividade pedagógica na instituição. Parágrafo 5º. O servidor militar, ao ser movimentado por necessidade do serviço, desde que implique alteração de seu domicílio, perceberá ajuda de custo para atender às despesas de sua instalação no valor fixado em lei. Então, esse é um valor que flutua, e aqui nós destacamos que o servidor movimentado de que forma? Por necessidade de serviço, e quando isso acarretar em mudança de domicílio, ou seja, de um município para outro, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, nos mais variados municípios, ele vai perceber uma ajuda de custo que corresponde ao pagamento, ao adimplemento das despesas de sua instalação. Parágrafo 6º do artigo 48, o que prevê o parágrafo 6º. O servidor militar fará jus à gratificação pelo exercício fora do expediente a que estiver sujeito de encargo em comissão de concurso público nos termos da lei. Gratificação pelo exercício fora do horário do expediente. Isso aqui é um ponto a ser ressaltado, né? Que o trabalho fora do expediente poderá ser remunerado de encargo em comissão em concurso público. Parágrafo 7º. O servidor militar, quando estiver frequentando curso de aperfeiçoamento, atualização ou de formação com fins de promoção na carreira ou exercício de função especializada, terá sua remuneração inviolada, não podendo esta ser reduzida. O que o legislador está dizendo aqui? Por vezes, o servidor militar, nos mais diversos níveis, poderá estar realizando curso de qualificação profissional na instituição, aperfeiçoamento, atualização ou formação para fins de promoção na sua carreira. Isso é muito comum para os servidores da Brigada Militar, e o legislador ele prevê aqui que a sua remuneração permanecerá inviolada nesses casos, ou seja, irredutibilidade salarial por esta condição. Parágrafo 8º. O servidor militar, por necessidade imperiosa do serviço, e aqui eu grifo, poderá ser convocado para cumprir serviço extraordinário, desde que devidamente autorizado pelo governador e o governador do estado do Rio Grande do Sul, incluído pela Lei Complementar 11.650 de 2001. O que seria essa imperiosa necessidade de serviço? Para as pessoas que estão estudando para o ingresso na Brigada Militar, tanto no quadro de servidores de nível médio quanto de nível superior, devem saber que anteriormente, ou até mesmo pelo lançamento, pelo advento desse estatuto, em meados de 1997, era comum o servidor militar exercer uma carga horária superior à sua por motivos diversos. Vamos dar um exemplo. Vamos falar de Porto Alegre, apresentar, né, uma ocorrência em flagrante delito na área judiciária. O servidor estava numa jornada de trabalho que nós chamamos aí de 41, quarto primeiro turno, que inicia às 18h30 da tarde, né, de um dia, e vai até às 6h30 do outro dia, o quarto primeiro turno. E aí ele prendia alguém numa situação de flagrante delito, uma patrulha especial, e poderia chegar na área judiciária às 11 da noite, à meia-noite, à 1 da manhã, e era bem comum ele sair às 8 da manhã do outro dia, às vezes até 9 horas, porque o sistema caiu, porque deu problema, por situações diversas.
ou ainda por situações dos pelotões especiais, por exemplo, em movimentos sociais junto ao Palácio Piratini, movimento dos CEPERS, movimento sindical de sindicatos diversos, da CUT, do Sem Terra, enfim, esse servidor não fazia jus à hora extra. Ele não recebia hora extra por isso. E às vezes ele tinha uma carga horária muito superior à que ele deveria executar na semana, durante o mês. Até que nasceu a imperiosa necessidade de serviço, e por isso eu destaco aqui: necessidade imperiosa de serviço é o termo que vai aparecer lá na tua prova. Ele poderá ser convocado dentro do seu comando, a qual ele exerce essa atividade para cumprir serviço extraordinário. E esse serviço extraordinário, né, conforme agora nós vamos mencionar no parágrafo 9º, consideram-se extraordinárias horas de trabalho realizadas além das normais estabelecidas por jornada diária para o respectivo posto ou graduação da carreira a que pertencer. Vamos dar um exemplo. Em 30 dias, a carga horária prevista nos dias de hoje são de 171 horas extras. 171 horas, perdão, a soma total dessa carga horária. A partir daí, vai se constituir em horas extras, certo? Então, isto é o que o servidor deve se atentar. Ele poderá ser adimplido o pagamento ou terá uma outra situação que nós vamos ver agora aqui no parágrafo 10. Pelo serviço prestado em horário extraordinário, o servidor militar terá direito à remuneração ou folga nos termos da lei. É bem comum, ou não foi incomum por muito tempo, né? O Estado ele tem uma dotação orçamentária prevista, e em alguns casos, como os bombeiros, quando estavam junto à Brigada Militar, tinha uma cota de pagamento de valor para cada comando regional, para cada comando de bombeiros, e aquilo deveria ser obedecido de forma rigorosa, né? O quantitativo de horas extras que cada servidor teria direito de receber. Mas, às vezes, por necessidade do serviço, era necessário empregar em uma jornada maior ao previsto e não tinha mais verba para pagar, adimplir aquele pagamento. E aí prevê aqui o parágrafo 10, que pelo serviço prestado em horário extraordinário, o servidor militar terá direito à remuneração, que será lançada como horas extras em seu contra-cheque, ou ainda a compensação através da folga. Isto, quando nasceu lá a Lei 10.997, não era previsto. Isso foi inserido aqui, ó, Lei Complementar 15.454 de 2020, e alterou aqui, né? Mas lá em 2001, que foi lançado isso, meados de 2001, 2002, que foram lançados esta modalidade pecuniária a ser adimplida aos servidores pelo excesso da carga horária de trabalho pelas horas excedentes à sua jornada de trabalho. Parágrafo 11. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. É outra questão aqui que eu destaco. Será remunerado com acréscimo de 50% do valor adicional em relação ao valor normal pago pela hora do exercício laboral da atividade do servidor militar. Não é 10, não é 30, não é 40, não é 60, é 50%. Atenção nessa observação. O Poder Executivo regulamentará o disposto nos parágrafos 8º ou 12 no prazo de 30 dias a contar da promulgação dessa lei complementar, em especial as hipóteses de necessidade imperiosa de serviço, a quantidade de horas extraordinárias e os procedimentos relativos à competência para fiscalização e controle das convocações de que versa essa lei complementar. O Estado-Maior da Brigada Militar é o órgão gestor da distribuição
né, da coordenação, da distribuição, do planejamento estratégico sobre essa organização e, principalmente, o mapeamento da necessidade das horas extras na Brigada Militar. Ou seja, eles distribuem as cotas para os comandos regionais distribuem aos seus OPMs, aos seus comandos subordinados dentro da sua área de jurisdição. Ou seja, cada comando tem uma cota de horas extras e aquele comando deverá fazer a gestão da distribuição, do exercício e do controle dessas horas extras que são serviço prestado em horário extraordinário. Artigo 49. Os vencimentos, os proventos e as pensões dos servidores militares e seus beneficiários não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora. Isto é a afirmação antecedente, nós já explicamos isso em uma outra aula. O legislador ele te afirma, tá? Os vencimentos, os proventos e as pensões de servidores militares e seus beneficiários não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora. Ele está afirmando isso. Aí o legislador vem com um salvo ou um exceto, ou seja, há uma exceção a essa afirmação antecedente, e aí nós viemos agora para uma situação antecedente, a situação consequente, exceto nos casos previstos em lei federal. Ou seja, ele afirma que isso não pode ocorrer, mas ele diz, há uma exceção prevista em lei federal. Ele só não diz qual aqui, e também não importa, mas a lei federal é que vai dizer quando é que acontecerá de forma excepcional. Artigo 50. Os proventos da inatividade serão revistos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores militares em atividade, sendo também estendidos aos inativos qualquer benefícios e vantagens posteriormente concedido aos servidores militares em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. O que o legislador está nos apontando aqui? Vamos observar o que está em destaque neste artigo. Os proventos de inatividade serão revistos na mesma proporção e na mesma data em que se modificar a remuneração dos servidores militares em atividade. Isso aqui se chama isonomia salarial, equidade, equilíbrio. E atenção, servidor que está querendo ingressar na Brigada Militar, tanto no nível médio como praça, quanto no nível superior como oficial, tanto do QOM quanto do QOS, que é da saúde, ou do quadro de oficiais do Estado-Maior. Todos os servidores devem ter em mente que nós não podemos perder a garantia do que está previsto neste artigo. Isso não pode ser modificado em norma estadual. Isso é garantido por norma federal, principalmente pela Constituição Federal. Todos devem estar mobilizados pela garantia da isonomia. Cada governo que entra no estado do Rio Grande do Sul, independente de partido político, ele começa a achar engraçado as vantagens concedidas aos servidores militares e muitas conquistadas a duras penas ao sacrifício de pessoas que antecederam você que está ingressando na Brigada Militar. Então, valorizem o servidor que está na reserva remunerada, reformado, aquele que está aposentado na Brigada Militar, que está na condição de inativo. Este é o seu objetivo. É transcorrer todo o seu tempo de serviço, os anos de serviços previstos em lei, para que lá ao final da sua jornada, você tenha a garantia de ter um salário digno. Brigue sempre por isso. Lute sempre por isso. Participe das suas associações de classe, participe ativamente, participe dos movimentos que, porventura, se organizarem para proteger esse direito do servidor militar. Acreditem no que eu estou dizendo. Todo governo, quando ele ingressa no poder público estadual, como governador ou governadora do estado do Rio Grande do Sul, começa a achar engraçado as vantagens
adimplidas aos servidores militares. Então, esse artigo 50 é muito importante para isso. Da assistência médico-hospitalar, que é o artigo 51 a 55, é uma outra previsão na divisão geográfica do Estatuto, e nós temos como título aqui, então, da assistência médico-hospitalar. Artigo 51. O Estado proporcionará ao servidor militar e a seus dependentes assistência médico-hospitalar através do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, chamado e conhecido como IPERGS, e supletivamente através do Departamento de Saúde da Brigada Militar, conforme legislação específica. Estamos no ano de 2021 e muitos investimentos foram realizados no Hospital da Brigada Militar em Porto Alegre, e nós também temos o Hospital da Brigada Militar na cidade de Santa Maria. O da cidade de Santa Maria está sucateado, problema no telhado, vazamento com chuva, falta de equipamentos, falta de materiais diversos. Até este momento que nós estamos gravando essa aula, no mês de agosto de 2021, o hospital ainda está funcionando, mas há boatos de que poderá ser discutido o seu fechamento. E o Hospital da Brigada Militar ele é extremamente importante para a família brigadiana e seus dependentes, pois basta apresentar a carteira do IPERGS, do IP, o servidor militar terá direito à assistência médico, laboratorial, raio-x, fisioterapia nas dependências dos dois hospitais. Aqui está um outro tópico que todos os servidores devem estar mobilizados para a proteção do hospital. Parágrafo 1º. O Departamento de Saúde da Brigada Militar destina-se a atender o militar estadual e seus dependentes, estando o atendimento nos hospitais da instituição vinculados à condição de segurado do IP Saúde. Esta condição de segurado do IP Saúde, porque lá no conta-cheque vai aparecer IP Previdência, que é a contribuição previdenciária, e um outro desconto que vai ser lançado no conta-cheque como percentual do IP Saúde. Atenção! O policial militar, já tivemos muitos casos concretos de advogados ofertando o cancelamento do IP Saúde como forma de aumentar as vantagens percebidas pelo servidor militar, ou seja, faça uso da saúde pública, como o INSS, por exemplo, e você não usa o IP Saúde. Tivemos um caso que eu acompanhei de um tenente da Brigada Militar, né, em que a sua esposa teve um grave problema de saúde no cérebro e precisava de uma cirurgia de emergência. Ele foi fazer a baixa dela e foi negado. E foi negado por quê? Porque ele havia cancelado o IP Saúde. Não, mas agora eu vou pagar, eu vou botar em dia. Não, foi negado. Vá buscar os seus direitos junto à assistência médica pública e não junto ao IPERGS, certo? Então, atenção com isso, tá? Isso é extremamente importante, porque hoje você não precisa, amanhã você ou seus dependentes poderão precisar, e o velho e bom IP, ele disponibiliza uma condição muito pertinente na área de saúde dos servidores militares, certo? Sempre há muita crítica, mas quando o servidor precisa, é neste momento que ele vai ver o quanto é importante ter assistência médica. Parágrafo 2º. Assegurada a absoluta prioridade de atendimento aos policiais militares e aos seus dependentes, o Departamento de Saúde da Brigada Militar poderá utilizar sua capacidade hospitalar supletiva para atendimento dos servidores públicos civis estaduais, desde que segurado junto ao IPERGS, mediante indenização ao hospital, através do fator moderador. Então, o que o legislador está dizendo aqui? Que poderá o Departamento de Saúde também ofertar assistência médico ao público civil. Nos dias de hoje, eu informo que isso já é realizado aos dependentes ou aos civis, aos dependentes não só dos servidores militares, como civis,
como civis de outros órgãos do Estado do Rio Grande do Sul que possuam, né, ou tenham assistência médico vinculado ao IPERGS. Isso já é praticado, né, há alguns anos atrás. Parágrafo 3º. A Brigada Militar poderá e não poderá, mediante a formalização de convênios, destinar parte de sua capacidade hospitalar supletiva ao atendimento de usuários de outros planos de saúde. Parágrafo 4º. O Comando-Geral da Brigada Militar poderá estabelecer critérios que permitam a limitação do atendimento aos usuários referidos nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, em observância à prioridade aos militares estaduais e seus dependentes. Artigo 52. Nas localidades onde não houver organizações de saúde da Brigada Militar, os servidores militares nela sediados poderão ser atendidos por organizações das Forças Armadas ou civis, mediante acordos previamente estabelecidos entre estas e o Departamento de Saúde da Corporação. Por exemplo, é bem comum, né? Vamos dar exemplo aqui. A Canoas, a cidade de Canoas, na Grande Porto Alegre, tem a base do 5º Comar. Em Rio Grande, a base do 5º Distrito Naval, né? O próprio Exército, através do Comando Militar do Sul, em locais diversos, poderão, mediante acordos ou convênios, disponibilizar o atendimento na área de saúde aos policiais militares. Artigo 53. O servidor militar em serviço ativo faz jus à hospitalização e tratamento custeado pelo Estado quando acidentado em serviço ou acometido de doença adquirida em serviço ou dela decorrente. Ou seja, houve problema de saúde com relação de causa e efeito com o serviço, o servidor militar vai fazer jus não só à hospitalização, como todo o tratamento custeado pelo Estado. Todo o tratamento. Porque, apesar do IP disponibilizar aqui a questão de saúde aos servidores militares, é pertinente às pessoas que estão ingressando na Brigada Militar saber que exames médicos, laboratório e outras questões, na maior parte dos lugares onde são realizados esses exames, o servidor militar ele arca com o pagamento pecuniário de parte desse valor e a outra parte ela é subsidiada pelo IPERGS. Assim como a anestesia, o servidor também paga um valor bem significativo de anestesia. Depois há um reembolso que às vezes é 1/3, é a metade, nunca é todo o reembolso. E às vezes são valores bem significativos e que o policial não dispõe naquele momento. Mas quando em serviço, o Estado arca com todo o valor. Artigo 54. A assistência médica hospitalar ao servidor militar da ativa, da reserva remunerado ou reformado poderá ser prestada pelas organizações de saúde dentro das limitações dos recursos orçamentários próprios da Brigada Militar, postos à disposição no seu Departamento de Saúde. Artigo 55. As normas e condições de atendimento serão estabelecidas em regulamento próprio através do Poder Executivo. Dito isso, encerramos mais um encontro de Estatuto da Brigada Militar, né, de estudos do Estatuto da Brigada Militar, a Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul. Convido vocês a participarem conosco no próximo encontro, dando continuidade ao estudo da Lei 10.990, do ano de 1997, junto com a Alternativa Certa Concursos Públicos, a sua melhor alternativa em busca da aprovação para o ingresso nas mais diversas carreiras públicas do Estado. Um grande abraço, até o próximo encontro.